A Fundação Oswaldo Cruz fez um estudo de corte com a população guarani que vive em 5 estados do sul e sudeste do Brasil entre os anos de 2014 e 2017. Os resultados apontaram que mais de 60% das crianças observadas estão abaixo da linha de pobreza. Para a gente entender melhor esse estudo, vamos conversar agora com um dos integrantes do grupo de pesquisa Saúde, Epidemiologia e Antropologia dos Povos Indígenas da Fiocruz, que é o Andrei Moreira Cardoso. Andrei, boa tarde. Obrigado por aceitar o nosso convite aqui da TV Aparecida. Explica um pouquinho mais o objetivo central desse estudo, que é inédito, né? Boa tarde a todos e todas. Muito obrigado por ter a oportunidade de falar um pouquinho desse trabalho, que é muito relevante. Na verdade, o estudo de coorte, né, é uma pesquisa que pretende acompanhar os indivíduos ao longo do tempo para observar a ocorrência de desfechos de doenças ou agravos de interesse à saúde nessa população. Então, quando a gente acompanha essa população ao longo do tempo, a gente não só conhece inicialmente as condições de vida, né, que estão relacionadas às condições de saúde que vão se desenvolver ao longo do tempo, como também podem acompanhar essas pessoas e ver o surgimento de novas doenças. Então, esse estudo ele é muito potente para a gente identificar as causas das doenças que ocorrem na população. E esse estudo que a gente desenvolveu foi, então, a primeira coorte de nascimentos que acompanha crianças desde o nascimento até completar 1 ano de vida. Então, o nosso objetivo é estudar nas crianças indígenas, Guarani, no sul e sudeste do Brasil, residentes em 63 aldeias, os motivos da ocorrência de doenças comuns na infância. Então, a gente captou, né, as crianças logo após o nascimento, entrevistou as mães sobre as condições de vida nas aldeias e acompanha as suas crianças com a ajuda das equipes de saúde que trabalham nas aldeias para semanalmente fazer visitas domiciliares e identificar a ocorrência de doenças, de diarreia, de infecções respiratórias agudas, e com isso a gente conseguiu contar quantas vezes as crianças ficam doentes no primeiro ano de vida, e agora a gente está na fase de análise de que fatores explicam a ocorrência dessas doenças. Então, na epidemiologia, esse estudo de coorte, né, no nosso caso a coorte de nascimentos, tem uma potência muito grande em conseguir identificar as causas das doenças e, com isso, orientar as políticas públicas para melhorar as condições de vida e reduzir as desigualdades em saúde que a gente tanto observa no Brasil entre os povos indígenas e a população geral. Andrei, boa tarde, obrigado por aceitar o nosso convite. O que esse estudo identificou, né? Você falou que algumas doenças, quais as principais doenças que foram identificadas nesse período do estudo? Sim, então, na verdade, a motivação do estudo vem de algum tempo. Eu trabalho há mais de 25 anos com a população guarani, né? Eu fui médico das áreas indígenas de Angra dos Reis e Paraty, no Rio de Janeiro. E um dos principais problemas, né, relacionados à saúde das crianças era a internação e o óbito por condições respiratórias agudas, pneumonia, gripe, né? E mais recentemente agora a Covid-19. Então, desde lá do final, do início da década de 2000, eu venho estudando, né, essas crianças e as condições de vida delas, né? E o nosso objetivo, então, inicial foi estudar a frequência das doenças nas crianças menores de 5 anos. Só que seria muito difícil acompanhar todas as crianças menores de 5 anos durante um tempo muito longo para avaliar isso. Então, a gente fez um primeiro estudo sobre as hospitalizações e a gente viu que a principal causa de hospitalização eram as infecções respiratórias, seguidas pelas diarreias, mas a gente viu que o grupo menor de 1 ano, o grupo infantil menor de 1 ano, tinha 4 vezes mais internações por infecção respiratória do que as crianças de 1 a 4 anos. Então, isso é que gerou motivação para realizar o estudo de coorte nas crianças menores de 1 ano. E com isso, então, a gente, durante 2 anos, captou crianças em 63 aldeias do Rio ao Rio Grande do Sul, e com isso, a gente pôde acompanhar, então, a ocorrência de infecções respiratórias, diarreias e outras doenças. O que a gente viu, na verdade, que a incidência de doenças respiratórias é elevada, assim como a de diarreia, né? Mas a gente também está avaliando as condições do nascimento, o baixo peso ao nascer, o aleitamento materno no primeiro ano de vida, se ele é exclusivo, até que idade ele é feito exclusivamente, quando eles introduzem alimentos, qual é o desenvolvimento da criança, se o crescimento, né, a estatura, o peso seguem as curvas esperadas para as crianças menores de 5 anos, no caso para as crianças menores de 1 ano, né? E o que a gente tem observado, já tem alunos envolvidos nas análises, são análises ainda iniciais, mas a gente tem muito dado para fazer muita análise sobre as condições de saúde das crianças guarani no Brasil. E os primeiros dados mostram que eles têm um desenvolvimento, né, um estado de nutrição que se agrava ao longo do período relacionado às infecções respiratórias. A gente identificou, então, na linha de base, que é o momento em que a gente entrevista as crianças, as mães das crianças após o nascimento, né, que a maioria das crianças estão concentradas nos estratos de maior pobreza, né, em condições diferentes de domicílios, e a gente fez uma análise preliminar no artigo que a gente publicou recentemente, identificando que as moradias, né, com condições inadequadas de residência, assim como aquelas crianças localizadas nos estratos de maior pobreza,
tem maior internação por essas causas, quaisquer causas, incluindo as infecções respiratórias e as diarreias. Mas a gente está medindo a frequência, a incidência da infecção respiratória, a incidência da diarreia, as condições, né, de aleitamento, e tudo isso são dados, vacinação, tudo isso a gente vai poder estudar e trazer dados muito relevantes para planejar a saúde dos povos indígenas no Brasil. Então, Andrei, a partir desses resultados, o que será feito, então? Novas políticas públicas que devem ser desenvolvidas para os povos indígenas, então? Sim, a nossa expectativa é que nossos dados possam subsidiar o movimento indígena, os próprios indígenas, na luta pelos seus direitos de garantia, não só da terra, mas também das condições de vida que reduzam as desigualdades entre eles e a população geral brasileira. Então, a gente pensa que uma política pública, por exemplo, de saneamento adequado, ele já tem alguma questão de saneamento nas aldeias, né, sob responsabilidade do Ministério da Saúde, mas a conservação dos sistemas de saneamento locais, algumas aldeias não têm essa condição, algumas têm serviços urbanos, porque são aldeias muito próximas das cidades. Então, a conservação e a qualidade da água consumida, o destino correto dos dejetos, né, tendo em vista a distância das aldeias também dos centros urbanos, as soluções alternativas que se dá para essas condições, uma moradia digna, né, dentro daquilo que os indígenas esperam que seja uma moradia digna para eles. Então, na verdade, a nossa ideia é produzir informação capaz de subsidiar os próprios indígenas na luta pelos direitos, por aquilo que eles entendem como melhor qualidade de vida, né? E que possam contribuir, de fato, para elaborar políticas públicas para a redução das desigualdades em saúde. Então, sem dúvida, assim, política habitacional, política de saneamento, né? Políticas de transferência, não só de transferência de renda, mas de subsistência, porque a questão ambiental está totalmente relacionada à possibilidade de subsistência. Então, as aldeias onde a subsistência é menor, não há caça suficiente, não há coleta, não há pesca, não há território suficiente para fazer os plantios, né? Passa a se depender muito do mercado regional, mas aí o emprego também não se aplica adequadamente, como a gente vê para a população geral, né? Para os povos indígenas. Então, as alternativas que se pode desenvolver, baseado nos dados, nas evidências científicas, para planejar políticas capazes de reduzir as iniquidades e melhorar a qualidade de vida dessa população. Tá certo, Andrei. Muito obrigado pelas suas informações, pelos esclarecimentos quanto a esse estudo e com certeza eles vão ajudar aí a novas políticas públicas voltadas aos povos indígenas. Obrigado pela sua participação. Uma boa tarde. Eu que agradeço. Boa tarde a todos.